A paz do Senhor, Jesus, irmãos, Deus abençoe a sua vida, a nossa, no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos continuar hoje aqui o estudo do livro de Jó. Hoje é o capítulo 20, de 29 versículos, né? Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem, né? Continua aquele interrogatório condenatório de Zofar, de Bildade, de Elifaz, contra a vida de Jó, contra a pessoa de Jó. Vamos ver o que Zofar vai falar aqui, ó. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, e eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes que tu, desde a da antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas é momentânea? Então os irmãos estão vendo aí que Zofar, irmãos, era um homem como Bildade, como Elifaz, entendido, sábio. Não era uma pessoa leiga, irmãos, uma pessoa que viu aquele período de Jó, não que Jó agora não tivesse a graça de Deus, né? Não tivesse a bênção de Deus, não tivesse a escolha de Deus, mas Jó estava passando por uma permissão de Deus, por um algo que ainda a gente não vai dar a explicação total de tudo isso aqui no capítulo 20, né? Porque são 42 capítulos, a gente vai lendo capítulo por capítulo, entendendo, observando, aprendendo mais, meditando mais, orando mais. Deus, eu creio pelo Espírito Santo abrindo mais os nossos olhos. Você vê aqui Zofar no capítulo 20 dizendo que, fazendo uma comparação e falando para Jó, a alegria dos ímpios é momentânea. Na cabeça de Zofar, aqueles períodos bíblicos, né? Aquela passagem da vida de Jó, quando ele estava ali, aleluia, rico, os 10 filhos, aparentemente aos olhos nada acontecendo. Jó, a Bíblia fala, porque o próprio Deus que falou isso, homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Jó não era no momento de bonança que ele desfrutava das vitórias, das bênçãos, das conquistas, aquilo que ele trabalhava, ele estava administrando, né? Ele deixava de orar, deixava de buscar, deixava de servir a Deus, não, ele mantinha. Isso que é, irmãos, que nós temos que entender, temos que aprender a sua integridade. Ele mantinha a sua fidelidade a Deus. Então, Jó sabia disso. Nesse momento ele mantinha a mesma posição de Deus, mas Zofar aqui dizia que ele era ímpio, que a alegria do ímpio é breve, fazendo uma comparação dele para a situação que ele estava atual. E as pessoas têm essa mania de julgar, de olhar humanamente, irmãos, de tirar conclusões delas próprias. Nos dias de hoje não é diferente. Vamos continuar aqui para a gente ver, versículo 6. Ainda que a sua altivez suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, contudo com o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que ouviam dirão: onde está? Como um sonho voará, e não será achado, e será fulgentado, como uma visão da noite. O olho já ouviu, jamais o verá, nem o seu lugar o verá mais. Os seus filhos procurarão agradar os pobres, e as suas mãos restituirão os seus bens. Então, os irmãos estão vendo aqui que ele continua fazendo comparações, né? Irmão, da época, comparações que aquilo que ele entendia nesse contexto bíblico aqui que ele vivia, e apontando para Jó, falou: Jó, você está assim, você está passando por isso, você está sendo atacado, você está sendo perseguido, essas coisas estão acontecendo com você porque você, Jó, é uma pessoa ímpia. Em outras palavras, você está colhendo o que você plantou. E isso, irmãos, é o entendimento do povo, daqueles que não têm, aleluia, entendimento de Deus, do céu, sabedoria do alto. Irmão, esse tipo de povo vai sempre estar do nosso lado. Para nos fazer derrotar, não, irmão. Quando você faz igual Jó,
você não muda a sua posição, a sua integridade, a sua fé de estar perante a presença do Senhor, o que acontece, irmão? Deus mostra para esse povo, usa esse povo para nos promover para a glória do nome dele, irmãos. Para a vitória, para a bênção chegar na nossa vida, e eles têm que ver um milagre na nossa vida e dar glória ao nosso Deus. Irmãos, uns até se convertem de verdade. Larga a mão de ser religioso e religiosa. Aleluia. Deus dá vida a esse tipo de povo para eles ter que ver a vitória nossa, a vitória sua, a vitória da igreja. Louvado seja Deus. Versículo 11. Os seus ossos estão cheios de vigor da sua mocidade, mas estes se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde e não o deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspide será interiormente, engoliu riquezas, porém vomitá-las-á do seu ventre. Deus as lançará. Então, eles estavam dizendo, irmãos, que aquilo tudo que Jó tinha, que Jó possuía, que Jó perdeu, era tudo de uma maneira ímpia, enganosa, maldosa. Irmãos, que tudo aquilo que Jó obteve foi de uma maneira injusta, não com a bênção de Deus. Quando ele fala aqui no versículo 15, Deus as lançará, é porque, irmãos, nós vemos na Bíblia, em muitas passagens, né? Uma delas está lá em Ageu, fala assim, que colhe muito, mas é igual um saco furado. Isso é para quem não tem a bênção de Deus, irmãos. Para quem não entende o princípio ali de ser fiel nos dízimos, nas ofertas, no mandamento, né? A pessoa que não faz isso, não tem Deus, não tem temor ao Senhor, não obedece a sua palavra, ele até recolhe muito, mas sai muito com um saco furado. Se você ler Deuteronômio 28, os 14 primeiros versículos é para quem obedece. Os demais é quase 3 vezes mais falando sobre maldição, de quem não obedece, de quem engana, de quem é falso, de quem tem um coração mau, um procedimento mau, uma ação mau. Então, eles comparavam a situação atual de Jó nessa parte da maldição. Irmão, isso é forte, irmãos. Você tem que olhar para Jesus, buscar dele graça, derramar o amor no coração, para você, para mim, para nós, permanecer olhando para o Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor e Salvador Jesus, que na cruz do Calvário morreu por nós, por esse tipo de povo, pela humanidade, suportou toda afronta, toda ignomia, toda altivez do povo, toda a condenação do povo, que era para mim também, era para você também, e morreu lá na cruz do Calvário. Irmão, esse povo vai continuar do nosso lado sempre, irmãos. Versículo 16. Veneno de áspide sorverá, e a língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros do mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não a engolirá. Conforme ao poder da sua mudança, não saltará de gozo. Porquanto oprimiu e desamparou os pobres e roubou a casa que não lhe edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, nada salvará das coisas que por ele deseja. Então, irmãos, você vê aqui, nada salvará das coisas que por ele deseja. A pessoa que não tem a bênção de Deus, irmãos, as coisas vêm na mão dele, é tudo momentânea. Não permanece, não tem crescimento. Ô Jesus, tem misericórdia de nós, desse povo que tem a língua irmãos, venenosa. Irmão, porque a palavra do Senhor, ela fala para mim, para você, no livro de Provérbios, assim, a bênção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores. A gente tem um vídeo aí de 1 minuto gravado aí no Shorts, que é vídeos pequenos, escrito assim, enriquece. A gente fala sobre isso lá e tá relembrando os irmãos aqui. Então, o que Deus nos dá, irmãos, há crescimento, permanece a bênção dele. Irmãos, acrescenta para você vitórias, bênção, recalcada, sacudida e transbordante. Mas o que não é de Deus, irmãos, não permanece, só traz dores. Então o ímpio, o homem mau, o homem enganoso, o homem falso, ele só tem dores.
Eles diziam que Jó era essa qualidade de pessoa. Irmão, pessoas falam assim de nós, irmão. Mas fique firme, aleluia. Versículo 21. Nada lhe sobejará do que coma, por isso as suas riquezas não durarão. Sendo plena a sua abastança, está angustiado. Toda a força de miséria virá sobre ele. Mesmo estando ele a encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a ira se fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de bronze o atravessará. Desembairá a espada que sairão do seu corpo, e resplandecendo virá do seu fel, e haverá sobre ele assombros. Os irmãos, vê que fala que quando ele tem algo pleno, né, de riqueza, a angústia toma conta dele. O desespero, ele se abate. Por quê, irmão? Porque não tem paz. Porque não tem Deus. Porque não tem o Pai da eternidade com ele. Aqui fala que assombros, temores, terrores, irmão. Quem não habita no esconderijo do Altíssimo, quem não está com Deus, quem não vive pedindo misericórdia para Deus, quem não depende de Deus, quem não está ligado em Cristo, irmãos, nada pode fazer, nada tem, não tem proteção. O Senhor, a Bíblia fala assim: em vão vigia o sentinela, se o Senhor não edificar a casa. Não tem o Senhor que edifica a casa. E eles falavam que Jó era esse tipo de pessoa. Irmãos, agora a gente vai ler do 26 ao 29 e vai concluir o capítulo 20 hoje para a glória de Deus. Toda escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá. Irá mal com o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade. A terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão transportadas. No dia da sua ira, todos se derramarão. Esta está da parte de Deus, é a porção dos homens ímpios. Esta é a herança que Deus os decretou. Então, irmãos, eles diziam que esse mal, algo que acontecia com Jó, era herança de ímpio, que Jó tinha. Tudo estava acontecendo porque Jó era um homem ímpio. E isso, irmãos, no entendimento desses amigos. Que amigos abençoados, né, irmão? Que amigos que muitos falam assim: amigo assim, eu não quero ter não, mas eram os amigos de Jó. Irmão, sabe de uma coisa, quando nós chegarmos lá no final desse livro, né, que Deus vai tratar muito com Jó aqui, Jó vai, nessa situação oposta, Jó vai crescer, Jó vai amadurecer, Jó vai conhecer mais coisas de Deus, e até os amigos dele, irmãos, vão aprender com isso. Mas os amigos estão acusando, apontando, dizendo mal contra ele. Irmão, tudo Deus tem um propósito. Se Deus está permitindo algo acontecer contrário à sua vida hoje, e pessoas têm sido esse tipo de pessoas para te acusar, para te afrontar, você fala assim: por que nada vem sobre eles? Deus está dando vida a eles, Deus está tendo misericórdia deles, e está usando você como instrumento para a sua vida ser abençoada muito mais nessa prova, e esses amigos, entre aspas, irmãos, serem alcançados por Deus. Ah, Senhor, é difícil de entender. Irmão, não entenda, só creia. Fala: Senhor, me ajuda a entender a tua vontade, e fique firme, amém, irmãos? Capítulo 20 encerrado. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja grandemente em nome de Jesus. Ajude nós a fazer essa obra, irmãos, vendo os vídeos, irmãos. Irmão, você aí deixando joinha, o comentário, até compartilhando com as pessoas é importante, importantíssimo, para você ser um instrumento de Deus. Mas, irmão, você tem que ler a palavra, irmão. Você tem que ver os vídeos, porque isso está registrado na Bíblia, para a gente aprender junto, irmãos, meditar junto. Ah, tô sem tempo, irmão. O tempo quem faz somos nós, irmãos. Nós arrumamos tempo para tantas coisas, mas para tirar aqui, ó, o vídeo não é 15, 20 minutos, irmãos. Tire para Deus, se dedique para Deus. É um momento, um devocional de intimidade, irmãos, que nós ofertamos para o Senhor. Você fala assim: ah, mas eu não estou acompanhando todos os vídeos. Comece lá desde do capítulo 1, irmãos, com a Bíblia aberta, vai lendo, vai observando, vai meditando, vai orando, né? Ore por nós também aqui, para Deus salvar mais vidas, e vai vendo chegar aqui até o 20, irmãos. E isso é bênção dos céus, que Deus nos prepara, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. A paz do Senhor Jesus.